Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela internet, nossos votos cordiais de muita paz. Inicialmente, desejamos saudar o coração feminino no dia que a humanidade respeita a sua vida, dedica-lhe em nosso calendário. Depois, gostaria de agradecer as palavras carinhosas do nosso querido irmão Haroldo, lembrando-se do velho companheiro de jornada, das abençoadas lutas que se transformaram em condecorações, que são cicatrizes da alma, que bendizem ao Senhor da vida. Agradecer ao nosso Marcelo. Reconheço não merecer. Não fossem os socorros espirituais desses benfeitores que a todos nos assistem, esperando apenas que entremos em sintonia com eles, e a misericórdia sublime do Mestre, eu teria atravessado a existência na obscuridade de um sanatório de doentes mentais, ou mergulhado nas sombras dantescas do suicídio. Essa doutrina de bênçãos ergueu-me e deu-me lugar ao sol. Sou um grande devedor. Agradeço, porque no crepúsculo, quando surgem as primeiras estrelas, anunciando a noite, também dizem que logo mais virá a madrugada. Deus os abençoe. Mohandas Karamchand escreveu com propriedade: se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele atingiu um amor de qualidade tão excelente que libertou da dominação do Império Britânico 700 milhões de indianos e de paquistaneses, tendo a existência arrebatada pela traição de um jovem intolerante, assinalado por uma crença religiosa de fanatismo. Mas Gandhi havia bebido na taça sublime do Evangelho de Jesus esse ensinamento que só o amor liberta. Porque foi Jesus a primeira personagem humana a dignificar o amor. Se fizermos uma análise da proposta mosaica, eis o grande legislador falando-nos da necessidade do amor a Deus e do amor aos nossos pais. Jesus, porém, foi muito mais longe. Siddhartha Gautama refere-se à compaixão, ao caminho do meio. Jesus, à entrega total. Confúcio, Lao Tse e todos aqueles contribuidores do desenvolvimento intelecto-moral da sociedade, os apóstolos de todas as religiões e os profetas, não se detiveram a falar sobre o amor. Foi Jesus, no dia inolvidável das bem-aventuranças, quando divide a história da humanidade em antes e depois do amor, quem teve a audácia de, ao encerrar praticamente as instruções em torno dos humildes, dos pobres, dos pacíficos e pacificadores, dos que têm sede de justiça e fome de paz, quem
reunindo os seus discípulos mais amados, enunciou este conceito basilar. A tradição vos diz que amareis aos vossos inimigos e que amareis aos vossos amigos, aqueles que vos amam, e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, que autoridade. Amareis aos vossos amigos, mas também aqueles que vos odeiam e que vos perseguem, fazendo-lhes todo o bem que vos seja possível. E esta frase será naturalmente a base exponencial da sua mensagem, porque no conceito de João Evangelista, Deus é amor. E o amor é a alma da vida, assim como a vida é a alma do amor. Durante a Segunda Guerra Mundial, algo aconteceu na sociedade que não mereceu o mesmo destaque dessa calamidade que arrebatou mais de 50 milhões de vidas. Por volta de 1915, os turcos invadiram a Armênia. E durante quase 2 anos, a sede de sangue dos invasores ceifou de maneira perversa a vida de 1.500.000 armenos pelo crime de pertencerem a uma outra etnia. Mas numa aldeia distante das convulsões da sociedade, uma família estava reunida para a refeição diária, quando subitamente um pelotão, comandado por um homem de pequena estatura, arrombou a porta de entrada e o grupo, chegando à sala de refeições, simplesmente sacou dos revólveres e todo o grupo atirou, matando o chefe na cabeceira da mesa e de imediato uma dama do outro lado. As filhas aterrorizadas ficaram impactadas e logo foram atiradas àquele grupo de chacais que a devoraram, aqueles chacais esfoimados. Estupraram-nas, mataram-nas diante da irmã mais velha de 15 anos, estupefacta, sem entender o que se estava passando. Ela própria foi selecionada pelo chefe do grupo tribal e levada para um bordel, onde foi submetida às situações mais deploráveis que poderiam indignificar uma criatura humana. Atormentado, esse homem sádico e indiferente explorou-a e a muitas outras jovens de maneira implacável, até que ela ficou transformada num saco de pele e ossos. Conseguiu fugir antes de a guerra terminar. Passaram-se os anos e mesmo depois da paz, ela resolveu transferir-se da sua pátria destruída na busca de uma oportunidade de vida. Era muçulmana. E chegando à capital da Turquia, procurou identificar-se com a vida. Desejava uma meta, um sentido psicológico para viver. Havia perdido tudo, menos a esperança de vingar-se do homem que lhe destruíra a razão de ser existencial. Por volta de 1927, ela era chefe de uma clínica de enfermagem de um sanatório de alta responsabilidade no coração da cidade famosa. E naquela oportunidade chega um paciente, portador de uma dermatose não identificada, cujo corpo estava no estado de putrefação cadavérica antes da morte. A exsudação era terrível, o odor pútrido, de tal forma que médicos
e auxiliares recusaram-se a atendê-lo pelo insuportável odor. E como estava mesmo próximo à morte, colocaram-no em um quarto afastado para esperar e morrer, o que deveria acontecer em poucas horas. Mas o diretor da clínica, recordando-se daquela jovem enfermeira que se destacara pelo espírito de dedicação aos pacientes, chamou-a e falou-lhe daquele que estava nos últimos momentos e merecia pelo menos o respeito da assistência de alguém. Poderia ela tomar conta dele para que ele morresse assistido por alguém compadecido? E ela anuiu, dizendo que a sua tarefa era atender aos desesperados. Colocava-se inteiramente às ordens para socorrê-lo. E o diretor, percebendo da situação muito grave, disse-lhe: mas ele necessita não só de uma enfermeira, de alguém que possua um amor de tal elevada qualidade, que se possa dizer o amor abnegado de uma filha pelo seu genitor no último quartel da vida. Ela sorriu e disse: para isso eu me tornei enfermeira e fui cuidar. O paciente não morreu naquela noite, nem no dia imediato, nem durante a semana, nem no próximo mês. E 6 meses depois, apresentando agora o corpo mutilado, porém aparentemente saudável, ele recebeu alta da equipe que passou a ajudá-lo, graças à abnegação da jovem enfermeira. Acercou-se esse homem do diretor da clínica para agradecer e dizer que faria uma recomendação às autoridades turcas pela excelência do tratamento que lhe havia sido dedicado. Então o diretor da clínica disse: mas nós não temos qualquer mérito. Se o senhor deseja agradecer a alguém, faça-o àquela jovem enfermeira que estava sempre silenciosa ao seu lado, dia e noite, intermináveis. Ele acercou-se da jovem, que tinha o semblante marcado por uma peculiar melancolia, que falava pouco e agia com sabedoria. Distendeu-lhe a mão e disse-lhe: venho agradecer-lhe. Gostaria de saber o seu nome para apresentar às autoridades sanitárias do país uma recomendação em seu benefício. Ela olhou detidamente e respondeu que estava gratificada por vê-lo recuperado. A sua gratidão à vida era muito grande e ela estava muito compensada de ver que os esforços da equipe e o seu devotamento devolveram-lhe uma vida saudável. E quando fez o silêncio, ele levantou o sobrolho e disse: peculiar a maneira como você se expressa em turco. Naturalmente não é turca. Não, excelência. Eu não sou turca. Eu sou armena. Eu lembro-me da Armênia, porque durante a guerra eu lá estive. Sim, excelência. Eu me recordo. Recorda-se de mim? Sim, excelência. Porque eu residia numa aldeia com meus pais e minhas irmãs. E a hora da refeição, em determinado dia da primavera do ano 16, Sua Excelência entrou em nossa casa e, sem dizer uma palavra com o seu grupo, assassinou meu pai, logo depois minha mãe, em nossa presença, e atirou as minhas irmãs às forças dominadoras, que as estraçalharam ali como se fosse um cordeiro devorado por chacais. E a mim, Sua Excelência não me deu a honra de uma morte imediata. Lentamente, destruiu as fibras da minha alma, uma por uma, tirando-me a alegria de viver, despedaçando minha esperança todos os dias, até a exaustão, quando então eu fugi. Fugi e após alguns anos
e optei por viver na Turquia. Agora pálido, a mão no ar levemente trêmula, ele perguntou: e você me reconheceu? Ó Excelência, a vítima sempre reconhece o seu algoz, embora o algoz nem sempre recorde a vítima. Reconheci-o de imediato. Ao primeiro olhar, eu não vi Sua Excelência. Eu voltei à cena da minha casa. Eu vi meu pai de olhar esbugalhado, não deu um grito. Minha mãe levantou-se, eu vi a tombar. Vi as minhas irmãs enlouquecerem. E então, por que não me matou? Pensei nisso, Excelência. Porque os últimos anos da minha vida foram para caçá-lo. E se um dia eu o encontrasse, matá-lo vagarosamente. Mas nesse ínterim, eu me tornei cristã. Não sou muçulmana. E recordei-me de um homem em 2 traves numa cruz, humilhado, não vencido, esmagado, porém vivo. No momento último, ele dá um grito e pede a seu pai, que é pai de nós todos, dizendo-nos que somos irmãos, que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, depois que eu vi isso daquele homem, eu não pude mais odiar Sua Excelência. Compreendi que Sua Excelência estava enfermo quando adotou aquele comportamento. E esperei que um dia Sua Excelência viesse até mim para eu dizer-lhe: perdoo meu irmão de todo o meu coração. Segurou-lhe a mão e, com as lágrimas que lhe corriam pelos olhos, ela disse: muito obrigado por haver voltado ao meu coração. Essa história notável é narrada em uma obra que se intitula O Perdão Total. Esta obra, publicada aqui nos Estados Unidos por um pastor evangélico, convida-nos a reflexões muito profundas. Que o perdão não é um sentimento exterior, não é um amontoado de palavras, é uma revolução interna, em que o Cristo que vive em nós passa a atuar através da nossa voz, das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa existência. É um perdão radical, sem qualquer reserva, sem qualquer esperança, sem qualquer expectativa. Porque o perdão é o amor na sua mais elevada expressão. E jamais a humanidade necessitou tanto da presença do perdão como nos dias que nós vivemos. Para que esse perdão possa tornar-se uma realidade, desde os conflitos domésticos, as lutas no trabalho e as competições, os esforços para o relacionamento social, é necessário que antes descobramos a excelência do amor. Mas um amor de natureza integral, que vá além dos sentidos e que tenha a presença da libido de qualquer natureza como motivadora. Esse amor que ergueu Francesco Bernardone às culminâncias de já não ser ele quem vivia, e sim o próprio Mestre. Este perdão que nasce no amor de uma Madre Teresa de Calcutá, que chega a dizer: é necessário amar até doer. Este amor que tomou do jovem de Pedro Leopoldo e dele fez um apóstolo da caridade do século XX e do começo do século XXI. Esse amor que nos faz falta, de que falamos muito e por consequência a palavra ficou tão banalizada que toda vez que a enunciamos parece
que ela perde o sentido, embora seu significado seja profundo e perene, por ser exatamente a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Allan Kardec se fez o vexilário da doutrina espírita e elaborou uma frase luminosa para servir-nos de guia, estabeleceu que é fora da caridade que o indivíduo não encontra a paz, que ele não encontra a redenção de si mesmo, que ele não encontra a salvação. Porém, a caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, como a virtude por excelência, a que se referia o apóstolo Paulo, também redimido através do amor. É esse amor que nos dá dignidade, mas que nos dá, acima de tudo, a alegria de viver, porque quem ama nutre-se do tônus vital da plenitude. Aquele que ama é feliz, e uma estranha alegria toma de conta da alma, proporcionando-lhe a saúde integral. Porque todos os males que nos afligem, pela necessidade evolutiva que temos, procedem da alma, do ser profundo que somos, inscrevendo em nossos delicados tecidos perispirituais aquilo que é de melhor para o nosso processo evolutivo. Então, quando temos a preocupação por saúde ou pela cura dos males que nos aturdem, nos fenômenos de decomposição da matéria, nos conflitos que nos atingem a emoção, nos fenômenos de natureza psiquiátrica, de relacionamento e de qualquer outra natureza, eis que as matrizes estão internas em nosso processo evolutivo, graças às experiências malsãs e infelizes dos dias que ficaram no passado aguardando oportunidade redentora. É por isso que a caridade tem um sentido superior para poder pensar-se na caridade do alto amor. É indispensável que na busca do amor, porque essa é a recomendação de Jesus Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Quem se não ama, não ama a ninguém. E é necessário que o indivíduo realize a sua proposta de amor através do esforço hercúleo para poder entender-se, para poder trabalhar-se interiormente a fim de autoconquistar-se, a fim de melhorar as anfractuosidades morais que estão na sua alma, como as heranças do processo antropológico e psicológico da evolução. É muito comum vermos os indivíduos dedicarem-se a certas atividades por fuga psicológica. Muitos dizerem, eu cometi um erro e não me perdoo. E por que não? Somos todos dignos de perdão, principalmente do alto perdão, porque somos seres em experiência evolutiva nesse grande processo da nossa conquista da plenitude, que chegará um dia, passo a passo, mas que já estamos com vislumbre de quanto é possível ao nos lembrarmos da figura de Jesus, que nos convidou à última hora, quando o crepúsculo baixava sobre a terra, e ele vem a arrebanhar aqueles que ainda estavam ociosos, praticamente com o dia perdido, para que trabalhassem na sua vinha. Então nós somos dignos da oportunidade de auto-perdoar-nos, porque Ele perdoou-nos a ociosidade, Ele desculpou-nos a frivolidade, o desvio do caminho, e chamou-nos para receber o mesmo salário daqueles que foram invitados para o amor à primeira hora. Então nós estamos diante de alguns paradoxos, entre os quais a denominada cura das nossas enfermidades, pelos processos exteriores de corrigir o órgão enfermo e continuarmos com a alma debilitada, o fator desencadeador da doença sem a necessária correção. A cura
e a autocura são processos que a ciência coloca ao nosso alcance para, através da nossa contribuição mental, termos uma vida mais saudável, mais cômoda. Entretanto, a doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus, refere-nos à necessidade da cura integral, pela nossa mudança interior, para que nada de pior nos venha a acontecer. Recordo-me daqueles que foram curados por Jesus, Natanael e Elias, a menina de Naim, também Lázaro, aqueles que eram portadores da decomposição, pela lepra, a hanseníase terrível, as dermatoses da época, naturalmente denominadas como sendo lepra, por um diagnóstico difícil. Eles recuperaram a forma, mas a morte é inevitável. Este processo da desencarnação é a porta que se nos abre para levar-nos de volta ao grande lar de onde viemos, para desenvolvermos a oportunidade de encontrar o Senhor em nós, pelo esforço da autoiluminação. Quantos desejamos ajudar o próximo e esquecemos-nos de ajudar-nos a nós mesmos, para podermos transmitir paz, porque um coração turbulento, uma alma inquieta e em tormento, bem pouco pode oferecer. Embora a sua oferta seja valiosa, melhor ajudar, doar, servir sempre, do que deixar para a posteriori quando adquira a perfeição. Eu recordo-me que, visitando certa vez uma instituição espírita dedicada à caridade, a senhora que a dirigia disse-me: estou tão cansada, Divaldo, eles são tão ingratos, eu estou tão cansada que não sei o que fazer. E eu lhe disse: deixe esse trabalho exaustivo, vá cuidar-se de si mesma, recorde-se do Mestre, do que vos vale salvará o mundo e perder a própria alma. Cuide-se de si mesma. E ela, agora tomada de admiração, diz: você está me recomendando abandonar a caridade? Eu digo: não, senhora, estou lembrando-lhe da caridade a senhora mesma, para que, se melhorando, não veja nesse trabalho um motivo de fadiga, mas um motivo de mais a dedicação, de mais abnegação. Porque quando São Vicente de Paulo saiu para solicitar a corte onde ele era o confessor, estendeu a mão a um príncipe devasso e pediu-lhe ajuda para os pobres de Paris, que morriam como moscas, devorados pela peste. E então aquele frívolo escarrou-lhe na mão, dizendo que era aquilo que ele merecia. E ele tranquilamente sorriu e disse: muito obrigado, príncipe, isto é o que eu mereço. E dando-lhe outra mão, disse: agora, por favor, eu lhe peço para os pobres de Paris. E o seu gesto nobre foi tão comovedor que aquele indivíduo insensato pediu-lhe, tomado de emoção: ensina-me a ser tão humilde como tu és. E ele sorriu respondendo: mas eu não sou humilde. É que para ajudar o meu irmão eu tenho tanta dificuldade. Ainda não aprendi a técnica de servir de tal forma que ele se sinta compensado e ele reage. Então aquele que me ajuda tem o direito, sim, de me maltratar, já que aquele a quem eu dou muitas vezes assim o faz. Então é necessário que o amor ao lado da caridade leve-nos ao trabalho da autoiluminação. Veja as pessoas preocupadas em converterem outros ao espiritismo, porém atormentadas, irritadas, guardando mágoas, ressentimentos, tendo as feridas da criança ainda não cicatrizadas na idade adulta. E me pergunto a mim mesmo, sem expressão verbal, quem está fazendo da doutrina espírita, que é todo um processo psicoterapêutico silencioso de cura e de autocura. Narra, numa obra admirável, o Dr. Dean Ornish, a obra
é denominada Amor e Sobrevivência. É uma das maiores autoridades em cardiologia neste país. Quando ele tem a ocasião de dizer que as enfermidades têm origem, muitas vezes, na falta de perdão, que o indivíduo traz escrita na alma, a ausência do perdão, a intolerância, esse sentimento do desejo de revide, guardar a ofensa como se fosse um tesouro, olvidando-se que a ofensa é um tóxico que perturba os neurônios cerebrais. E quando nós cultivamos as ideias negativas, segundo os doutores David Bohm e Stuart Wulff, da Universidade Harvard, físicos quânticos, dizem eles que toda vez quando nós guardamos mágoas, ressentimentos, ciúmes, ódios, os nossos neurônios produzem ondas vibratórias semelhantes ao elétron, que tem a propriedade de desarticular as moléculas. Logo, esse fenômeno psicológico vai trazer distúrbios de natureza fisiológica por intermédio da somatização. Mas quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós toleramos, quando temos sentimentos de empatia e de generosidade, os mesmos neurônios produzem ondas vibratórias que fazem lembrar o fóton, que aglutina as moléculas. E então passamos a ter saúde, bem-estar, a sorrir. E sugere risoterapia, porque nos momentos em que nós podemos sorrir, em nossa saliva, o organismo coloca uma substância própria para a digestão, a imunoglobulina, e o indivíduo desfruta de mais saúde do que aqueles que guardam ressentimentos, o que é corroborado por Carl Gustav Jung, que assevera os indivíduos introspectivos, introvertidos, aqueles que guardam ressentimento, vivem mais doentes e morrem antes daqueles que são joviais, daqueles que sorriem, daqueles que esquecem mágoas e ofensas. E até do ponto de vista da estética, alguém teve a oportunidade de anunciar que sorrir faz bem à face, porque quando nós sorrimos, movemos apenas 3 músculos, com destaque para o risóris. Mantemos então a pele alinhada. E quando guardamos ódios e ressentimentos, nós movimentamos tantos músculos que nascem os famosos pés de galinha, pés de pato, pés de perus, que colocados sob o microscópio e preenchidos aqueles vales, eles voltam a novamente transformar-se em crateras por causa daquilo que vem de dentro. Então, amar é bom para quem ama. Perdoar é melhor para quem se liberta da carga perturbadora da aflição. Então, diz um dos notáveis cancerologistas de Yale, que o indivíduo, para poder gozar de saúde, para poder curar-se, não basta libertar-se da doença. É necessário libertar-se do conflito que gera a doença. Na sua condição de cancerologista, o Dr. Born Siegel, na sua obra notável Medicina, Amor e Milagres, fala que muitas reversões do câncer dão-se graças à mudança do comportamento do paciente, que mudou em tanto a sua forma de encarar a vida e passou ao alto amor, como falei ontem nos 4 itens básicos que ele estabelece. O amor, a confiança em si mesmo. E conta uma história que me fascina, a de um ítalo-americano de 84 anos, que foi levado oportunamente ao seu consultório e era portador de um câncer de estômago. Foi levado pela neta, que era enfermeira universitária. Ele naturalmente examinou todos os testes, toda a documentação que contava a história do paciente e disse-lhe: mas o senhor necessita de uma cirurgia de urgência para ter uma sobrevida relativamente pequena,
tal o estado avançado da sua neoplasia maligna. E o homem disse: quando o senhor acha que eu poderia fazer? Mediante os exames que aqui já estão prontos, eu sugeriria depois de amanhã. Amanhã nós faríamos o exame de coagulação, os últimos, e faríamos bem imediato a sua cirurgia. E tenho a impressão de que o senhor desfrutaria de melhores dias. Ele disse: mas eu não posso, doutor. Eu não posso, porque eu sou jardineiro aqui em Boston. Eu sou funcionário da prefeitura e estamos na primavera. O meu compromisso é jardinar a cidade, colocar flores. Eu tenho seminários de mudas e nesse período embeleza a cidade. Então eu não posso, mas eu garanto ao doutor que quando vier o outono eu virei para fazer a cirurgia, porque eu terei o outono, o inverno para preparar-me, para reabastecer-me. E diz: mas no outono o senhor já terá morrido meses antes. Mas doutor, pegou material e disse: guarde-o, eu voltarei no outono. E a neta disse assim: todo velho é ranzinza, com algumas exceções. Todo idoso é implicante. E ele saiu. E o doutor Burns Siegel guardou os documentos. No próximo outono, quando ele chegou pela manhã, ele viu sobre a mesa os documentos do paciente. Olhou ligeiramente e lembrou-se e disse: que faz está aqui? Ele já deve ter morrido. Não, doutor, ele está aí, disse a secretária. Mas como? E esperou encontrar um cadáver ambulante. A porta foi aberta e entra, então, um paciente jovial, corado. E diz: mas eu não disse ao doutor que eu viria no outono? Pode operar-me, porque agora eu tenho os meses de outono, depois eu tenho os meses de inverno. Nesse ínter eu me preparo para a próxima primavera. E ele foi submetido à cirurgia. Houve uma catagem de gânglios, tirou uma terça parte do estômago e recebeu alta em 5 dias. E o médico disse: mas é uma recuperação extraordinária, mas volte para eu poder recomendar a terapêutica que deve prosseguir. Veremos se vamos fazer radioterapia ou o que seja necessário. O paciente disse: mas sem dúvida. E não voltou. Não voltou e ele esqueceu completamente do caso. 4 anos depois, ele chega, como de costume, à sua clínica e ali estava, sob o seu birro, o prontuário do paciente. Ele olhou a data e disse: por favor, que faz isso aqui? Este homem já morreu há muitos anos. Ela disse: ele morreu, é a alma dele que está aí fora, porque ele está aí fora. Então mande-o entrar. E entra o paciente com 88 anos, alegre, jovial. E então ele pergunta: mas, homem, você não voltou? Ai, doutor, é coisa de idoso. Eu venho aqui para lhe fazer uma pergunta que há tempos eu deveria tê-la feito. É o seguinte, doutor, eu venho perguntar o que é que eu devo comer. Pode comer aço inoxidável e tomar como líquido ácido sulfúrico, porque isto não é estômago, é uma fornalha. O senhor está com quantos anos? 88. E o câncer? Ah, doutor, foi embora. Como você sabe? Eu não lhe conto o temperamento que eu tinha. Eu era um temperamento irascível. Eu adorava guardar mágoas. Então, eu fiz uma dispepsia nervosa, problemazinhos gástricos, mas eu continuei com o meu temperamento e fiz uma úlcera. Era natural, e continuei. O médico receitou-me, cuidou-me, e foi quando então ele preferiu fazer um exame mais cuidadoso e fez uma biópsia. Aí ele constatou o câncer e disse-me: se você continuar com este caráter, você irá morrer de câncer em poucos meses. Então me vi em 2 alternativas: ou a vida e os meus sentimentos negativos, ou o câncer com a sua perversidade. Eu então optei por perdoar os meus inimigos, aliás, com um pouquinho de dificuldade.
a mudar o meu temperamento e a tratar o câncer bem, dizer, olha lá, não tenho nada contra você. Sempre tratei o meu estômago da melhor maneira, ele é que não me tratou bem. E assim foi, quando o Senhor me tirou a parte que estava doente, a que estava saudável tinha a obrigação de me ajudar. E aqui estou. Então o Dr. Bernie Siegel, quando publica o livro, diz, não sei com quantos anos ele está, mas pela data do último exame e a publicação do livro, deveria estar com 90 anos, saudáveis, decorando as praças e jardins de Boston. Então a cura que tanto nós buscamos, a cura da enxaqueca, a cura de determinados males que nós próprios desencadeamos, pode dar-se com relativa facilidade. Mas se é a cura real, se nós estamos realmente desejosos de encontrar a saúde plena, esse estado de autorrealização, o amor é a resposta. Será o amor que, penetrando em nosso mundo íntimo, irá trabalhar as fibras sensíveis do ser que somos, que as transmitirá no campo energético ao modelo organizador biológico, como o chamam perispírito os parapsicólogos, e ele naturalmente vai fazer que as células que renasçam já não tragam as mesmas marcas degenerativas de ontem. Então é necessário que através da terapêutica espírita, que tem por base o amor e por consequência a caridade, seja considerada em nossas reflexões. E ao invés de andarmos cultivando doenças, sejamos saudáveis, mesmo que alguns problemas periodicamente nos aconteçam, e tenhamos a ocasião de falar com eles. Eu me recordo que quando tive uma parada cardíaca, faz 27 anos, e recebi praticamente o atestado de óbito, porque meu filho médico me levou a um grande especialista das coronárias em Salvador, e depois que ele fez todos os exames, ele disse, é inoperável. Teríamos que fazer um transplante cardíaco, porque o caso dele é muito grave, a lesão do infarto foi muito grande, ele ficou com uma área necrosada. E depois ele me deu um diagnóstico fantástico, está às portas da morte. Imagine, é um adolescente de 60 anos, receber uma notícia dessa, assim friamente. Eu disse, mas como as portas da morte, doutor? Ele disse, você não é espírita? Eu digo, sou. Tem medo da morte? Eu digo, não, mas não estou com pressa. Nenhuma pressa. Ele disse, pois é, eu dou entre 20, 28, no máximo 30 dias. Se o senhor fizer uma mudança total de hábitos, mudar a alimentação, evitar carnes vermelhas, procurar falar pouco, imagina, dizer a um baiano para calar a boca, é mesmo que amarrar os braços do italiano, ele não vai falar mais nunca, porque ele fala com os braços. Então ele me disse, ia ter uma vida de pausa, então aí pode ter um pouco mais. Eu disse, mais quanto? 2 meses. Eu digo, mas que notícia fantástica. E fui para casa, deitei-me e fiquei aguardando a irmã morte. Era dia de reunião mediúnica. E então estava deitado, quando de repente aparece minha benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, aos pés da cama, eu pálido, acabado. Havia me esquecido do evangelho, ali com uma sineta para dar o sinal a qualquer coisa. Quando ela me pergunta, que fazes? Eu digo, nossa, que espírito guia é esse? Não sabe o que é que o seu guiado está tendo? Eu não podia entender. Eu disse, minha irmã, eu estou 95% morto. E qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta? Levante-se da cama e vamos trabalhar. Minha irmã, eu não posso. Se eu levantar, eu morro. E se não levantar, eu morro também. Porém, demora um pouco mais. Ela disse, narre-me isto como é exatamente. E eu expliquei. Ela disse, muito bem. Prefiro vê-lo desencarnar com a enxada do labor nas mãos do que na comodidade ociosa da inutilidade. Eu já estou indo para a reunião e o espero lá. Eu olhei o relógio, faltavam 15 minutos.
E nós mantemos a pontualidade, porque a reunião mediúnica é um momento de grave seriedade, em que aquele que assume o compromisso deve respeitar. E era distante uns 80 metros do prédio que eu estava para a sala mediúnica. Eu toquei a campainha, veio um dos meus filhos com algumas dificuldades mentais, exatamente isso que veio. E eu disse: meu filho, leva-me à sala mediúnica, ajuda-me a descer a escada. Ele sorriu para mim e disse assim: pô, tio, já morreu ou está morrendo? Eu digo: meu filho, ajude-me. Segurei o braço, desci e fui orando que não fechem a porta. Meu Deus, que não feche a porta. Entrei no último momento, sentei-me e então Nilson, o bondoso amigo, olhou para mim sorrindo e me disse: foi Joana, não foi? Eu digo... E eu aconselho, todos nós adoramos guia espiritual, mas por favor não queiram guia mulher e religiosa de jeito nenhum, porque é terrível. Então sentei e me disse: ela vai me matar, esse guia quer me matar. E orei a Deus, não tanto para a mediúnica, mas pelo menos para morrer na cama. Fiquei. A nossa reunião mediúnica é muito simples. Fizemos a leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho, pequeno texto, ligeiro comentário, a oração, etc. E através de mim vem o benfeitor, que dá uma ligeira explicação de como vai transcorrer a reunião. Depois comecei o transe da psicografia, e antes de terminar, um espírito em grande sofrimento veio, incorporou também. E já 1h30 depois, vem a benfeitora, diz as palavras finais, encerra-se a reunião. E ao encerrar a reunião, quando acendem as luzes, eu respirei, e a dor de angina, que é algo terrível, havia desaparecido. Eu respirei novamente e disse: Nilson, a angina diminuiu. Ela apareceu do outro lado e sorrindo disse: agora vá para o repouso. Não atire fora as boas energias que nós acabamos de lhe dar. Então aqui estou eu, 27 anos depois. E o meu médico cardiologista teve um infarto do miocárdio. Eu fui ao enterro, orei com fervor, pedi a Deus que eu protegesse, sou muito grato, porque afinal, dentro da lógica, antes ele do que eu. Então, perguntei um dia, como é que eu me recuperei? A oração, a transformação moral de dentro para fora, que ainda se encontra em fase de ajustamento, o sentimento de amor, a necessidade de entender a palavra de Jesus, que se torna um alimento dentro da nossa alma, diante de qualquer conflito, de qualquer convite ao testemunho, de qualquer momento de desafio na vida de qualquer pessoa. A mim me cabe o dever de viajar para dentro, de silenciar e sorrir, porque isto é uma honra, sem qualquer masoquismo. Bem-aventurado é aquele que resgata. Ó vós que rides, chorareis. Ó vós que chorais, tende tranquilidade, porque momento há de chegar em que sorrireis. A doutrina espírita é a doutrina da saúde integral, que nos pode proporcionar a plenitude. Oportunamente, à medida que os anos se passaram, eu voltei uma que outra vez ao médico, e ele perguntou: mas Divaldo, como é que você se curou? Eu disse: através do Espiritismo. Mas como através do Espiritismo? Pelas suas diretrizes. O Senhor de Misericórdia deu-me uma outra chance. Ele é materialista ferrenho. E eu lhe contei que no momento em que eu tive a morte aparente, eu me senti fora do corpo. E então lembrei-me que a benfeitora me houvera dito: se algum dia te sentires fora do corpo, chamares alguém e não te responder, é porque já desencarnaste. Fica aí até eu chegar. Então, quando me vi fora do corpo, fui a Nilson e chamei: Nilson, nada. Eu aí fui a meu filho médico, Edilton, meu filho, nada. Fui, nada, digo, pronto. Desencarnei, daqui eu não saio em absoluto. O corpo deitado no divã, faziam massagem, uns choravam, e olha que ideia me deu: será que é de alegria?
Porque as lágrimas também podem ser de alegria. A pessoa está chorando e a gente assim, está com pena. Não, está dizendo graças a Deus, desse eu me vi livre. Então eu fiquei ali parado quando apareceu minha mãe, e não Joana de Ângeles. Ela apareceu sorrindo. E eu perguntei, mãe, eu já desencarnei? Ela disse, ainda não, meu filho. Detestei o ainda, porque era sinal de que estava no processo. E o que é que está acontecendo, mãe? Os mentores estão examinando se você fica ou se você volta. E eu disse, mãe, então vai interferir, que mãe é essa? Vai interferir para que eu fique. Eu preciso de terminar a obra. Ela desapareceu e eu gritei, meu Deus, eu lhe peço 10 anos de vida, como me arrependo. 10 anos de vida, que são 10 anos para o Senhor, 10 anos. Nisso volta minha mãe e diz, meu filho, os benfeitores disseram que você vai permanecer. E eu perguntei, quanto tempo? Não estabeleceram. Vai depender da sua conduta. E eu despertei com a dor terrível, aquela punhalada no coração e etc. Passaram-se os anos, meus amigos, e 10 anos após, um espírito muito amigo meu desde a juventude, um jovem pernambucano que sempre esteve ao meu lado, como amigo para me orientar, disse-me, baiano, você não é nada inteligente. Eu disse, não sou de um gênio, mas também não sou de uma fractuosidade moral. Por quê? Porque a Deus não se pede pouco, se pede muito. Porque se ele estiver de mau humor e cortar metade, a outra metade vale. Você pediu 10 anos, amanhã completa 10 anos. Eu digo, não me lembre. É que quando eu pedi 10, eu queria dizer até o ano 2010. Já passou. Ele disse, Divaldo, eu vou te contar uma anedota narrada pelo Espírito Humberto de Campos. Estávamos em um grupo, quando o Espírito Humberto de Campos contou, que uma alma chegou a Deus e perguntou, Pai, eu não entendo a eternidade. No relógio da eternidade, 1 bilhão de anos, que tempo tem? Deus meditou e disse, um segundo. Senhor, e 1 bilhão de dólares? Quanto vale? 1 centavo. Ó Senhor, dá-me 1 centavo. Espera um segundo, meu filho. Então, eu disse, meu Deus, dá-me 1 segundo a mais. E aqui estou, mas acima de tudo, porque eu procurei dar um sentido à existência atual, de amor a mim mesmo, dizer ao meu corpo, você não é um Adonis de Belvedere, não é naturalmente um biótipo, mas é o jumentinho que Deus permitiu para eu cavalgar. Porque quando São Francisco estava quase morrendo, o irmão Leão chegou até ele e disse assim, meu pai, eu tenho um amigo que tem um jumento que há 44 anos serve-lhe de apoio. Ele monta, maltrata o jumento está cansado, morrendo, ele está em cima. Eu desejava pedir-lhe uma orientação. O que é que eu devo fazer a este homem cruel que não cuida do seu jumento? Oh, como ele pode ser tão perverso com seu animalzinho? Quem é ele? Sois vós, meu pai. Eu, sim, o vosso corpo. Vede como está grave. E vós ainda exigis austeridades, a ausência da alimentação. Desejais ficar despido sobre as cinzas. Dói-me o coração por ver o jumento tão maltratado. Então São Francisco verte lágrimas, passa as mãos naquele corpo tão ultrajado pelos fenômenos que ele mesmo elegera para nos ensinar a sofrer, e diz, ó meu jumentinho, perdoa-me por não saber haver-te tratado, perdoa-me, meu jumentinho querido. E no dia seguinte, liberta-se do jumentinho e retorna às regiões paradisíacas da imortalidade. Então é esse amor
que nós necessitamos ter pelo nosso jumentinho. Alguém me diz, mas você está pregando o egoísmo, o amor próprio, porque essa gente não sabe ler. Egoísmo é querer ter para si. Amar-se é tornar-se melhor, é cuidar-se para servir, é atender às necessidades biológicas, às necessidades emocionais, mas acima de tudo os deveres espirituais para com Deus, para consigo mesmo e por consequência para com seu irmão. Então, o amor desempenha um papel extraordinário em nossa jornada, na busca da cura. Procuremos então essa cura interior integral. As enfermidades são transitórias, as doenças são experiências evolutivas. Ninguém na terra, com exceção de Jesus. O Evangelho não nos fala que ele teve qualquer uma enfermidade, porque ele era puro. Antes que fôssemos, ele já era. Então ele veio com uma luz inapagável, que dividiu a história da humanidade, como escreveu Ernesto Renan, e antes e depois dele, porque jamais houve alguém tão grandioso como este homem singular, que deu a sua pela nossa vida. Já nos chama agora de amigos, docemente, não mais servos, amigos. E é esse amigo que teve a paciência de aguardar a nossa ingratidão por 19 séculos, até rogando ao Pai que enviasse o Consolador. Veio através da legião do Espírito de verdade, esse exército de seres iluminados, para atender-nos neste momento crucial que o nosso planeta em transição experimenta. É certo que iremos enfrentar dores ainda mais graves, há severos benfeitores espirituais sem desejarem fazer-nos pânico, que a situação se tornará um pouco mais grave, mais pesada, até descermos ao fundo do poço e sentirmos saudade da ternura, sentirmos saudade do amor, da alegria, sentirmos saudade da afetividade, para podermos então ascender na direção da luz que permanece fulgurante. Carl Gustav Jung dizia que todas as criaturas, sem exceção na Terra, naturalmente Jesus é a única, tem que passar pela noite escura. Aquela noite escura de São João da Cruz. Ele próprio, Jung, desceu ao transtorno depressivo por alguns anos, até encontrar a solução para os arquétipos. E encontrar que a melhor solução é o autoconhecimento, é a conquista do si mesmo, é adquirir o estado luminoso, o reino dos céus, preconizado por Jesus. Neste momento de enfermos e de enfermidades, de saúde e de doença, amemo-nos. Sejamos nós aqueles que temos a honra de poder servir. Para concluir, havia na Alemanha, e há na atualidade, uma aldeia que se fizera célebre por um Cristo em mármore que havia na catedral. Naquela oportunidade da Segunda Guerra Mundial, a cidadezinha foi bombardeada pelas tropas americanas. A igreja foi demolida e o Cristo despedaçou-se. Quando os americanos foram viver na área que lhes pertencia, procuraram reerguer os melhores monumentos e, naturalmente, a igreja com os que sobreviveram à guerra. Reuniram os pedaços de mármore e tentaram recompor a estátua. Mas, quando a estátua caiu, as mãos e os dedos esfarinharam e não deixaram nenhuma forma de poderem ser recompostos. Estatuários italianos foram consultados e disseram que era impossível, porque mãos são muito difíceis de representadas na estatuária. E a situação foi ficando mais difícil, porque a igreja terminou e necessitava ser abençoada pelo senhor bispo. Marcou-se a data e se chegou a uma conjuntura muito dolorosa. À véspera da inauguração, lá estavam os braços sem as mãos. Então,
um soldado paraplégico, que acompanhara tudo, afrodescendente, disse aos companheiros: eu tenho uma ideia, cubram a estátua e deixem-me dormir aqui. E amanhã, na hora em que o senhor bispo abençoar a igreja, a estátua estará em excelentes condições. Todo mundo achou estranho, mas não havia outra alternativa. No dia seguinte, quando começou a missa e todos estavam exuberantes, o sacerdote desce a escada do altar-mor e desnuda a estátua, tira o lençol. Lá estava o Cristo, sem as mãos, porém embaixo do pedestal estava escrito: eu não tenho outras mãos senão as vossas. Nós somos as mãos de Cristo, a serviço do amor. Se não podemos ser Madre Teresa de Calcutá, poderemos ser, pelo menos, um grão de trigo. Então eu diria: meu Deus, eu gostaria de ser o sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem luminosas. Mas na minha insensatez, eu te peço desta vez, se eu não puder ser um sendal de astros, que pelo menos eu seja um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem tropeça na escuridão. Eu desejaria ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um pomar de flores de todas as cores para embelezar a terra, mas não hei de lograr. Então te quero rogar para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu desejaria ser um trigal para de pão repletar a mesa da humanidade. Porém, na minha necessidade nunca lograrei. Então eu te rogarei para que me transformes num grão que, caindo no chão, reverdeça e cubra a mesa do futuro com a bênção do pão. Eu desejaria ser uma escada altaneira que levasse a humanidade inteira à plenitude do reino dos céus. Mas eu sou tão pobre, deixa-me ser pelo menos o primeiro degrau. Desejaria ser um pomar, ou uma árvore solitária projetando sombra no chão, ou alguém que ali estando, quando passasse o trem pelo meu caminho, eu lhe perguntasse: olá, para onde vais? E se ele me inquirisse: quem és tu? Ele pudesse dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo. E passo a passo eu fosse com ele gritando: Senhor. Eu desejaria ser esteta, poeta, orador. Desejaria ser alguém que cantasse a tua grandeza, porém falta-me o éstaro, a magia, a beleza, a poesia. E como nada sou, deixa-me dizer-te: Senhor, muito obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua paciência, obrigado, senhores.